Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa oração inicial. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicita ao secretário Leonardo Antunes que faça a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença da 43ª reunião ordinária do terceiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Dia 11 de dezembro de 2023. Vereadores: Antônio Gonçalves Vieira, Edivaldo Francisco Raposo, Eno da Paixão Ferreira da Cruz, Flávio Mendes Ferreira, Jacques Lopes dos Santos, Leonardo Antunes Pereira, presente. Marcos Alberto Fernandes da Silva, Patrícia Júnior Ribeiro, presente. Valmir Soares da Silva. Em nome de Deus e do povo de Luislândia, e havendo colo regimental legal, declaro aberta a sessão ordinária. Boa noite a todos. E queria agradecer a presença de todos os vereadores, ao público que nos acompanha, nos assiste pela Rádio Cidade, nos ouve pela Rádio Cidade e nos assiste pela página da Câmara Municipal. Solicito ao secretário Leonardo Antunes que faça a chamada da ata. Ata da 42ª reunião ordinária do terceiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Aos 7 dias dos meses de dezembro do corrente ano, às 18 horas, reuniram-se o Legislativo, sob a presidência da vereadora Patrícia Júnior Ribeiro, secretariada pelo vereador Leonardo Antunes Pereira, com a presença dos vereadores Antônio Gonçalves Vieira, Edivaldo Francisco Raposo, Eno da Paixão Ferreira da Cruz, Flávio Mendes Ferreira, Jacques Lopes dos Santos, Marcos Alberto Fernandes da Silva, Valmir Soares da Silva. Foi feita a chamada dos vereadores e, havendo quórum regimental, a presidenta declarou aberta a sessão. A pedido do vereador Valmir, foi feita a dispensa da leitura da ata. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou o parecer conjunto à Comissão de Finanças e Tributação e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 06 de 2023, que altera a lei municipal número 239 de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do período de 2022 a 2025. Entendem que a PPA tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração, pois é um importante instrumento de planejamento que organiza, detalha e comunica os programas e ações do Executivo e traduz o modelo da gestão a seguir utilizado. Sendo assim, o projeto de alteração da PPA visa adequar o planejamento à realidade atual do município, bem como adequar as estimativas de receitas e despesas a que se pretende executar, já que, por se tratar de um planejamento de 4 anos, deve ser revisto. Em seguida, a presidenta colocou o projeto de lei número 06 de 2023 em primeira discussão e primeira votação, e foi aprovado por unanimidade. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, Tributação e Tomada de Contas, apresentou o parecer sobre o projeto de lei
número 07/2023, que estima a receita e fixa as despesas do município de Luislândia para o exercício de 2024. Entendem a importância do referido projeto de lei, que está inserido no contexto do orçamento geral do município, para os fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediências ao princípio da universalidade e unidade orçamentária, de acordo com a Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64. A presidenta colocou o projeto de lei número 07/2023 em primeira discussão. Foi apresentado a emenda supressiva ao referido projeto de lei, suprimido os incisos 1 e 5 do artigo 4, assinado por todos os vereadores, e aprovado em primeira e segunda discussão, em primeira e segunda votação. O vereador Leonardo apresentou a emenda modificativa ao projeto de lei número 07/2023. Fica modificado o inciso 2 do artigo 4, passando a ter a seguinte redação: 2. Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficiente até o limite de 20% da receita orçamentária prevista, utilizado como fonte. De recursos de anulação parcial ou total das dotações, conforme dispõe o artigo 45 do inciso 3 da Lei Federal 4.320/64. Após a emenda modificativa, foi colocada em primeira e segunda discussão. E o vereador Flávio apresentou um parecer do Tribunal de Contas com a recomendação de 20%. O vereador Valmir se manifestou, pois os projetos que vieram para esta casa com o valor de 30%, que o máximo que o Tribunal de Contas orienta, foi colocado em primeira e segunda votação, sendo aprovado pela maioria. O vereador Valmir apresentou a emenda modificativa ao projeto de lei número 07/2023, que modifica o inciso 2 do artigo 4, passando a ter a seguinte redação: 2. Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizeram insuficiente até o limite de 25% da receita orçamentária prevista, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial ou total das dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso 3, da Lei Federal 4.320/64. Em seguida, a emenda foi colocada em primeira e segunda discussão. O vereador Marcos Alberto justificou o seu voto em apoio à emenda do vereador Valmir, pois de 1 até 30% o Tribunal de Contas nos ampara. Então, o nosso pensamento está dentro da lei. E em seguida, foi colocado em primeira e segunda votação, sendo reprovado pela maioria. E a presidenta justificou o seu voto no artigo 167 do inciso 3 da Constituição Federal, vedado a realização de operações de créditos que cedam os montantes de despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante a crédito suplementar ou especiais, como finalidade precisa.
aprovada pelo Poder Legislativo pela maioria absoluta. O relator da comissão e de aprovação pelo Poder Legislativo e pela maioria absoluta. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou parecer conjunto com a Comissão de Finanças, tornando... Deixa eu ver aqui se não passou um. E tomada de conta e votação sobre a emenda individual impositiva de autoria dos vereadores. Entende que as emendas, ora apresentadas, vêm para serem incluídas no intuito de adequar o presente projeto de lei número 07/2023, que estima a receita fixa à despesa do município de Luislândia para o exercício financeiro de 2024, com programações de ações que devam ser custeadas com o crédito do orçamento, atendendo nos termos do artigo 191-A e seus incisos de lei da Lei Orgânica do Município. Foram lidas as indicações das emendas impositivas individuais de cada vereador. E em seguida foram colocadas uma a uma em primeira discussão e primeira votação, sendo aprovado por todos. Em seguida, o projeto de lei número 07/2023 foi colocado em primeira votação. Sendo aprovado por todos, conforme o regime interno, o artigo 155, parágrafo 1º, nas sessões em que devam ser apreciadas as propostas orçamentárias, o plano plurianual, as emendas à lei orgânicas e o julgamento das prestações de conta pelo prefeito ao Tribunal de Contas do Estado, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. A presidenta agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião, no dia 11 de dezembro do corrente ano, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Para constar, lavrei a presente ata, que, após ser lida e discutida, achada conforme vai ser assinada na forma regimental. Coloca a ata em discussão. Senhora presidente, boa noite. Eu gostaria que o secretário voltasse na parte onde fala os 30% e lesse de novo, antes da emenda dos 25%, citou meu nome e um assunto dos 30% aí. E ficou confuso também aí sobre, quer dizer que hoje os pareceres já foi votado em segunda discussão. Gostaria que a assessoria jurídica já colocasse. Eu até pedi, ficou meio confuso. A lei orçamentária ficou votada, só a primeira votação, vai ser a segunda agora. Mas a gente não pode discutir mais o projeto, que já foi votado os pareceres. Pelo menos das emendas, essa não pode ser discutida mais, já foi colocada em primeira e segunda. Aqui, o vereador Valmir manifestou, pois o projeto que vieram para esta casa com o valor de 30%, que é o máximo que o Tribunal de Contas orienta. Só foi essa parte. O parecer seu foi votado antes, dos 20%, não, a supressão do artigo foi lida aí. Eu gostaria de ler esse nome de quem pediu a supressão. A da supressão? Ah, tá. Tira o nome da presidente? Da supressão, peraí. Foi apresentada a emenda supressiva ao referido projeto de lei, suprimindo os incisos 1 e 5 do artigo 4, assinado por todos os vereadores e aprovado em primeira e segunda discussão, em primeira e segunda votação. Esse aí é qual parecer? Isso aqui é a emenda supressiva. Fala que Flávio fez. Agora volta aí naquela outra emenda lá, que é do
Qual? A emenda que ele fez de 20% e a de Valmir de 30%. e a sua de 20%. Eu vou ler a de Valmir agora. O vereador Valmir apresentou a emenda modificativa ao projeto de lei número 07 de 2023, que modifica o inciso 2 do artigo 4, passando a ter a seguinte redação: 2. Abrir crédito modificativo, adicionar e suplementar as dotações que se fizeram insuficiente até o limite de 25%. A receita orçamentária prevista utilizada como fonte de recursos e anulações parcial ou total das dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso 3 da Lei Federal 4.320/64. Em seguida, a emenda foi colocada em primeira e segunda discussão. O vereador Marcos Alberto justificou o seu voto em apoio à emenda do vereador Valmir, pois de 1 até 30% o Tribunal de Contas nos ampara. Então, o nosso parecer está dentro da lei. Em seguida, foi colocado em primeira e segunda votação, sendo reprovado pela maioria. E a presidenta justificou o seu voto no artigo 167. Você citou aí maioria absoluta. Não. Dessa forma aí não tá certo, não. Porque O empate. é o empate e a presidência que decidiu o voto. Isso tem que ser citado na ata. Entendeu? Da Aqui mesma não vi. forma. O outro parecer, também. Os dois pareceres estão errados. Na ata aí os dois estão errados. Tem uma das outras Nenhum fala que absoluta, absoluta, não é absoluta, é sim. Os dois na ata aí tá A errado. absoluta não foi aquele que todos... Não, só o primeiro que foi absoluto. O primeiro foi. O parecer de menino teve voto contrário e o parecer dele teve voto contrário. Os dois foi por decisão da senhora. Pode ter que citar a votação. O número de votos e Tem que colocar um entende na ata. Só colocar um entende. Que no caso Tem foi. que colocar, porque a Bíblia é. Senão os dois pareceres ficam ganhos. Mais alguma dúvida ou discussão? Coloca a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declara aprovado. Coloca o projeto de lei 06/2023, que altera a Lei Municipal número 239, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do período de 2022 a 2025, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva para o exercício financeiro de 2024, número 01, da autoria da vereadora Patrícia Júnior, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 02 para o exercício financeiro de 2024, de autoria do vereador Flávio Mendes, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declara aprovado.
Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 03 para o exercício financeiro de 2024, de autoria do vereador Jackson Lopes, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 04 para o exercício financeiro de 2024, de autoria do vereador Valmir Soares, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 05 para o exercício financeiro de 2024, da autoria do vereador Marcos Alberto Fernandes, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 06 para o exercício financeiro de 2024, de autoria do vereador Antônio Gonçalves, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 07 para o exercício financeiro de 2024, de autoria do vereador Edivaldo Francisco, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 08 para o exercício financeiro de 2024, autoria do vereador Enio da Paixão, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de emenda individual impositiva número 9 para o exercício financeiro de 2024, de autoria do vereador Leonardo Antunes, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Coloco o projeto de lei número 07/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Luislândia para o exercício financeiro Coloco o projeto de lei número 07/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Luislândia para o exercício financeiro de 2024, já incorporada com a emenda supressiva e a emenda modificativa, com um valor de 20%, já devidamente aprovada em segunda discussão. Gostaria de... Boa noite a todos que nos ouve, senhores presentes. Para quem está assistindo ou ouvindo pela Rádio Cidade Entender, os orçamentos anteriores a esta casa, todos tinham limite de remanejamento de valores de 30%.
Equilibrar aos orçamentos anteriores, principalmente ano que vem, que é ano de previsão de muita arrecadação, até acima da previsão, que é um ano eleitoral, tem muitas emendas, mas respeito a decisão dos nossos colegas que resumiu em 20%. Eu acho até que deveria ter começado já o mandato em cima de 20%. Em segunda votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declaro aprovado. Conforme o regimento, artigo 155, do parágrafo 1º, nas sessões que deva ser apreciada a proposta orçamentária, a diretriz orçamentária, o plano plurianual, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Aviso. A reunião do dia 18 de dezembro, às 18 horas, será a eleição da mesa diretora. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária no dia 15 de dezembro